O Theonis é presidente do Conselho Deliberativo da BRH Brasil. Ele é conselheiro de outras entidades e empresas. Ele é coach e mentor para CEOs de empresas. É autor do livro Sonhar Alto, Pensar Grande. E tem uma longa carreira no Grupo Bayer, no Brasil e na Alemanha. Ele foi do RH até a presidência da Bayer Polímeros no Brasil e na América Latina. E vai abordar aqui para a gente o pós-crise do coronavírus, né? Quais que podem ser as tendências quando a pandemia, se Deus quiser, sair de cena. Queria iniciar agradecendo ao Humberto Casagrande pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Realmente muito honrado com isso. E vamos lá, nas contribuições que eu pretendo dar aqui hoje. Nós estamos vivendo essa grande pandemia, ela tem as suas consequências diretas em todos nós, tá? Mas eu queria lembrar, principalmente para os mais jovens, que não é a primeira e provavelmente não será a última. O que tem de novo nessa pandemia é a comunicação instantânea de tudo que acontece no planeta Terra ao mesmo tempo e o nível de informação que nós temos. Só para vocês saberem, até 1963, veja, nesse século praticamente, 1963, 6 milhões de pessoas morreram de sarampo. Sabe como que se cuidava de sarampo? As crianças, as mães colocavam ao lado de outras pessoas que tinham sarampo para elas pegarem pequenas e ganhar resistência, porque não existia vacina. Então, graças a Deus, meu filho está com sarampo com 5 anos, ele vai ficar forte para o resto da vida. Era mais ou menos assim que o mundo funcionava. Desde 1980, ou seja, bem próximo agora das nossas décadas, 3 milhões de pessoas morreram no mundo de malária. E desde 81, 22 milhões de pessoas morreram de AIDS ou AIDS no planeta Terra. Imaginem esses números, né? Então, são coisas que acontecem na humanidade de tempo em tempo. E qual é o grande diferencial desse momento que nós estamos vivendo? Acima de tudo, a comunicação. Tudo é instantâneo, tudo acontece ao vivo e a cores. Então, nós temos esta informação num nível fantástico, que, por sinal, é muito positivo, até para a prevenção. O coronavírus ele tem umas características também muito especiais. Ele não escolhe quem atacar. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser saudável, pode ser doente, pode ser jovem, pode ser idoso, ele ataca, né? E no mundo inteiro, ele não se concentra numa região específica. Nós temos, no momento, a grande vantagem de ouvir as boas e as más notícias globalmente. Isso nos ajuda muito a acompanhar e também a prevenção e também a ajudar o próximo, enfim, participarmos dessa situação do mundo. Eu sou muito fã de uma frase do Winston Churchill que dizia: o pessimista vê dificuldade em cada oportunidade e o otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Então, nós temos que ver quais são as oportunidades que nos levam a nos movimentar também pelo lado positivo nesse sentido, e que deverá servir de exemplo no futuro para nós voltarmos a discutir isso mais intensamente. O tráfego aéreo e marítimo reduziu de tal maneira que o céu está mais limpo no mundo, os satélites mostram isso. As águas dos mares estão mais limpas. Vocês perceberam, viram na mídia, golfinhos nadando em canais de Veneza, e, na verdade, aqueles canais maravilhosos de Veneza, já fui várias vezes lá, é um esgoto. Hoje, tem peixes nadando nesse canal. Então, tem coisas acontecendo, a emissão de gases está contribuindo para uma mudança climática positiva. Quando acabar este período e voltarem os aviões, voltarem as sujeiras, os navios, enfim, todo esse tráfego mundial globalizado que nós temos hoje, será um momento de pensar como melhorar isso. Para quem? Para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos que chegarão nesse planeta. Será que é esse que nós queremos deixar para eles, como está hoje? Provavelmente, muito provavelmente, não é. Falando um pouco de ações importantes que estão acontecendo. Uma delas, que vocês devem estar acompanhando na televisão, é o movimento Não Demita. O Grupo Ânima Educação criou esse movimento e já tem aproximadamente 4.000 empresas que assinaram este compromisso e que somam 1,5 milhões de empregados, que as empresas têm este compromisso de não desligá-los durante a pandemia.
Isso eu acho que é um exemplo, não só para quem assinar este documento sobre o compromisso, mas para as empresas também seguirem isso. Né? Eu queria falar um pouquinho agora do futuro, do pós-Covid-19. Quando passar toda essa fase difícil que nós estamos vivendo, o que poderá acontecer? Uma delas, né, é que as empresas aprenderam, aquelas que tinham ainda preocupação, que tinham ainda preconceitos, como o home office. Não, o empregado tem que vir aqui, tem que bater o ponto, tem que sentar, tem que ficar na sua mesa e trabalhar. Isto está acabando. Por quê? Por uma necessidade fatal, não tinha outra opção, as empresas mandaram os funcionários, os empregados, sempre que possível, tirando linha de produção, claro, para sua casa, para continuar trabalhando. O que vai acontecer quando acabar a pandemia? As empresas vão perceber que isso deu certo. Que as pessoas podem, sim, serem produtivas de casa. Que elas não precisam perder tempo em ônibus, em táxi, em carro, automóvel, trânsito, gastar dinheiro com estacionamento, parar longe da empresa, andar um trecho a pé, isso vai melhorar muito. Claro que não será 100% home office, mas talvez 50%, 70% home office. Né? Isso vai ajudar muito as empresas e vai também gerar uma crise. Que crise? Imobiliária. Para quem é daqui de São Paulo, essas avenidas Paulista, Faria Lima, JK, Berrini, cheia de prédios maravilhosos, né? Parece aquelas fotos de Nova York, para escritórios, eles vão ter dificuldades. Por quê? Porque as empresas não precisarão mais de tanto espaço como se utiliza hoje. Provavelmente as empresas vão ter um grande salão de reunião, um salão de eventos, algumas salas para co-work, para aquele dia da semana ou dia que o empregado tem que ir na empresa. Enfim, isso ela não precisa mais de um prédio, ela não precisa mais de muitos andares. Né? Isso vai ser uma transformação positiva para a humanidade, para as pessoas, mas difícil para esse mercado imobiliário. Né? Haverá seguramente um aumento nos planos de saúde, nas assistências médicas, porque os planos de saúde atuais não contavam na pandemia nos seus cálculos de custo, e eles têm que atender hoje, por lei, as pessoas que estão doentes. E isso vai gerar também déficit nessas contas, e a conta chegará, de alguma maneira, para nós pagarmos. Né? A recessão econômica já está acontecendo, ela está já presente. A economia mundial, segundo o FMI, vai ter em 2020 uma recessão, uma retração econômica de 3%. No Brasil, o próprio FMI diz que não será 3%, será 5,3%. A nossa recessão neste ano, o enxugamento da economia. Em 2021, há previsão de crescimento econômico pós-pandemia. E aí há uma previsão de 5,8%, quase 6% de crescimento econômico no mundo, mas apenas 2,9% para o Brasil. Quer dizer, como nós vamos perder esse ano, nas previsões, 5,3%, se crescermos 2,9%, 3% ano que vem, mesmo assim nós estaremos num cumulativo negativo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, o papel do profissional de recursos humanos neste mundo de hoje. Existia no passado profissionais de RH em empresas, já tem muito tempo, mas existia, e o bacana dele era ser o chefe da torcida organizada da empresa, como se fosse uma torcida organizada de um grande time, ele que organizava a plateia. Esse profissional não existe mais. Depois existia o profissional de recursos humanos que evoluía e tornava-se cartola do time. Ele sentava do lado do presidente, fazia lobby, dava opiniões, enfim, e principalmente na área trabalhista, na área de sindicatos, esse profissional não mais existe. Quem é o profissional bom hoje de recursos humanos? É um dos 11 do time. Ele joga dentro do time, dentro da empresa. E eu até arrisco dar uma camisa para ele, a camisa 5. É o homem do meio de campo. É o homem que ajuda a defesa, que ajuda o goleiro e que passa a bola para o presidente também fazer gol. Quer dizer, ele faz parte. E com isso, quando o time perde, ele também é responsável. Mas quando ganha, ele dá a volta olímpica com a taça na mão. Então, eu acho que esse profissional é o que está hoje valendo. O que o empresário hoje deve levar em conta para tomar essa decisão de efetivamente buscar crédito? Falando especificamente do Brasil, nós temos no Brasil, na economia, na macroeconomia brasileira, as pequenas empresas como motor da evolução econômica do país.
Existem grandes que são grandes empregadores, são importantíssimos em tecnologia, mas as empresas pequenas, elas movimentam muito o Brasil. Eu acho que não haverá possibilidades de não existir um plano, entre aspas, plano Marshall brasileiro. Terá que haver uma intervenção governamental macroeconômica para a criação de créditos para as pequenas e médias empresas no Brasil, que são as que vão ter mais dificuldades, mas são as maiores empregadoras, para que isso se alavanque novamente. Porque essas pequenas empresas não têm facilidades médias também de chegar no banco e pedir dinheiro. As próprias garantias vão estar muito fracas para ele pedir um empréstimo, diferente das grandes. Então, para mim, o caminho é esse. Vai ser um plano macroeconômico do governo para alguns anos, 2, 3 anos, para recuperar a economia. Obrigado, Theonis. Nós já temos aqui várias perguntas, então eu pediria aí aos painelistas que respondessem com bastante brevidade. Eu vou passar agora algumas perguntas individuais. A Lúcia pergunta para o Theonis, na sua opinião, quais são as lições que nós vamos aprender dessa crise? Olha, Lúcia, uma das lições que só não vai aprender quem não quiser, e eu espero que principalmente a elite política do Brasil aprenda, é que nós temos que nos tornar mais humanos no sentido macro e não no pessoal, no individual. Eu vou dar um dado para você, Lúcia, que para mim, pesquisando para fazer hoje esse tema aqui, me assustou. No Brasil, entre 2007 e 2019, 12 anos, foram assassinados no Brasil, mortes por assassinatos, homicídio, 656.429 brasileiros. 656 mil. Ou seja, no Brasil, até hoje, nesses últimos anos, morrem 51 mil pessoas por ano, na média, assassinadas. E isso não é uma pandemia, isso não é de uma gravidade impressionante. Por que isso acontece? Como é que isso pode ser corrigido? Então, nós estamos falando de vidas humanas também no coronavírus. Também temos que falar nesses pontos. Por que isso não é um grande tema, não é um problema gravíssimo no Brasil? Porque provavelmente as classes mais abastadas, e eu faço parte delas, a gente mora em prédio com grades, usa carro blindado, usa câmeras e se protege, e as pessoas na rua não. Então, eu acho que nós temos que passar o Brasil a limpo também nesse sentido. Isso tem que se tornar uma grande nação, que já é, mas tem que ser uma potência mundial. Pergunta da Lilene para o Theonis. Quais são os gargalos da nossa economia, né? Como é que a gente pode fazer para aproximar o nosso crescimento da média mundial? Olha, nós sempre dizemos que o Brasil é um país muito criativo, né? Mas eu acho que o perigo é confundir criatividade com improvisação. Eu acho que nós improvisamos muito aqui no Brasil. Este plano macroeconômico, ele deve ser como a gente faz com as famílias. Se você tem 4 filhos, tem 5 ou 6 filhos, você tem um que é mais fraquinho, que é mais doente, ou que é forte, ou que é engraçado, ou que é sério. Você tem que procurar quem é mais frágil para você ajudar num primeiro momento. E eu acho que esse plano de governo ele tem que ser um plano com caráter econômico, mas também social. Porque tem muitas pessoas no Brasil que já estão em grandes dificuldades econômicas, financeiras, sociais. Esse deve ser o primeiro plano Marshall para levantar a economia, porque essas formiguinhas lá de baixo são as que levantam o Brasil também. Então, na minha opinião, é por aí que deve começar esse plano. O Gerson pergunta o seguinte: quanto tempo após a pandemia o país vai conseguir retomar o crescimento? Sua opinião? Olha, já fizeram pesquisas no mundo no passado, a última eu acho que tem 4 ou 5 anos, entre nações, e o Brasil subiu ao pódio com uma medalha de ouro como o país com o povo mais otimista e alegre do mundo. Otimismo. O brasileiro ele é otimista no sangue. Ele só precisa daquela ajuda inicial que vai ser necessária economicamente. O brasileiro vai levantar o Brasil no ano que vem. Eu acho que essas pesquisas do FMI vai cair 5,3 esse ano e que o ano que vem só sobe 2,8, eu acho que se cair 5,3, no que depender do povo, tomara que os dirigentes saibam fazer isso adequadamente, nós vamos crescer os 5%, nós vamos tirar esse atraso. Isso está no sangue nosso, do nosso povo brasileiro. Eu acredito com muito otimismo que nós vamos sair dessa, se Deus quiser, em dezembro do ano que vem, nós vamos estar bem melhor. Dirigir a todos, além de agradecer a participação de vocês nesse evento hoje, mas eu queria me dirigir principalmente aos jovens, dizendo o seguinte:
Quantas vezes de manhã, para você trabalhar, você demorou para acordar, estava com um pouco de preguiça, foi dormir tarde e foi meio empurrado e chegou lá no trabalho? Agora, você não precisa disso, você está na sua casa, acordando a hora que você quiser. Faça o mesmo do passado, acorde cedo e crie atividades. Você pode fazer cursos online hoje de idiomas, de crescimento, de técnica, enfim, você utiliza o seu dia. Eu tenho 68 anos de idade, vou fazer 69 agora em agosto. Eu acordo de manhã, faço ginástica, leio os livros que estavam guardados nas minhas prateleiras, não posso caminhar, mas caminho dentro da minha casa, com aquele marcador de internet. Enfim, torne o seu dia útil, porque esta, entre aspas, moleza, não é moleza, mas vamos chamar assim, vai acabar. Daqui a pouco você vai ter que acordar cedo e ir trabalhar. Aproveite e cresça com isso. Estude, faça o melhor que você puder do seu tempo. E chegue de noite cansado, mas feliz.